Hoje, hoje, dia 27 do 7, né? Isso, Pronto, tá travando tudo, não dá pra escutar nada. vamos, ver se eu... Melhorou. Ah. Então, a Pro estava falando que dei bom dia, primeiramente, e falei que a Pro vai explicar a página 24, tá? Deixa eu só aceitar mais um pessoalzinho. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bom? Oi, professora. Tá tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Hoje a Pro vai explicar a página 24, tá? Tá. Várias. Professora, você já viu a página 13 e 14? Já expliquei. 13 Já? 14. Sim, ó, no dia 13 do 7, tá? Aí depois você abre lá na plataforma Uno. No dia 13 do 7, tava assim, terminar os exercícios até a página 14. 13 do 7. Aí você abre a plataforma esse dia 13 e no dia 9 do 7, a professora passou. Exercício Tá. 13 e 14, tá? Então, você abre na plataforma Uno, dia 9 do 7 e 13 do 7, tá? Uma dessas duas aulas. Tá bom. Bom? Obrigado. De nada. Hoje, página 24, tá? Então, Tá. podemos começar, pessoal? Vamos lá? Variação de grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, o comprimento, a temperatura e a área, tá? Então, tudo quando a gente falar, o tempo hoje é chuvoso. Perdão, esse daí é um tempo do fenômeno da natureza, tá? Desculpa, Pro. Esse tempo que está referindo é o tempo cronômetro, é o tempo nosso, é 1 hora, daqui 2 horas eu vou tomar outro remédio, tá? É esse tempo, tá bom? O comprimento é o comprimento talvez de uma rua. O comprimento daqui até a escola são 4 quilômetros, tá? Temperatura, hoje o meu bebê está com 38 de febre. Hoje a temperatura mínima é 18 graus, tá bom? E a área do terreno é 273 metros quadrados, tá bom? Então, são chamadas de variação de grandezas, tá? Então, novamente, a Pro vai ler. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, o comprimento, a temperatura e a área, e etc. Em diversas situações, como veremos a seguir, duas grandezas podem estar relacionadas entre si, ou seja, a variação de uma delas causa variação na outra. Essas relações podem ser classificadas em diretamente proporcional e inversamente proporcionais. Também há casos em que as grandezas não apresentam proporcionalidade. Situação 1. X e Y são diretamente proporcionais. Por recomendação médica, Arnaldo faz caminhada em um parque todos os dias. Ele controla a distância que percorre
contando a quantidade de voltas que dá na pista do parque. Arnaldo pode medir distância dessa forma, porque sabe que a volta completa tem 600 metros. Veja a tabela e a representação gráfica dessa situação. Só um minutinho, deixa eu só aceitar quem está aqui. Voltando, tá? Veja a tabela e a representação gráfica dessa situação. Então, eu tenho 0 voltas, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas e 4 voltas. Y metro. Então, 0 voltas, 0 metros. 1 volta tem 600 metros. Deu aqui no enunciado do exercício, tá? Esses 600. Logo, 600 vezes 2, 1.200. 600 vezes 3, 1.800. 600 vezes 4, 2.400, tá? Como a Pro ensinou na aula anterior. Reta de X são todas essas daqui. E reta de Y, horizontal e vertical, tá? Então, 0. O 0 tá aqui, tá? E não andei nada, então a bolinha é aqui em cima mesmo, tá? Próximo, 1. 1 tá aqui e vou até os 600. Então, a bolinha é aqui em cima. 2 e vou até o 1.200. Então, a bolinha é aqui em cima. 3 e vou até o 1.800. Então, a bolinha aqui em cima. 4, vou até o 2.400. A bolinha aqui em cima. Agora, eu passo um traço, tá? Uma reta, tá? Essa vermelha aqui. Tá bom? Porque senão só fica as bolinhas. Eu termino o exercício quando eu passo a reta, tá? Os valores de y são diretamente proporcionais. Pessoal, fala que é diretamente proporcional porque conforme ele dá uma volta, aumenta 600. Conforme ele aumenta e dá 2 voltas, aumenta mais 600. Então, 600 mais 600, 1.200. Então, conforme aumenta o número de voltas, aumenta o número de metros que ele está percorrendo, tá? Então, quando isso acontece, é chamada de diretamente proporcional. Então, ele dá uma volta, aumenta o número de metros que ele está correndo, que ele está andando, tá bom? Os valores de y são diretamente proporcionais aos valores de x, porque ao dobrar o valor de x, dobra-se o valor de y. Ao triplicar o valor de x, triplica-se o valor de y, e assim por diante. Situação 2, tá? Lá é a situação 1, diretamente proporcional. Agora é a situação 2, inversamente proporcional, tá? Então, a gente aprendeu o que é diretamente proporcional. Aumenta um lado, aumenta o outro lado da mesma maneira. Se dobra, dobra do outro lado da mesma maneira. Se triplica, triplica o outro lado da mesma maneira, tá bom? Agora, já na inversamente, não acontece isso. Vamos ver. Letícia vai fazer uma viagem de carro e a cidade de destino fica a 400 quilômetros de onde ela está. Se ela mantiver a velocidade de 100 quilômetros, fará o percurso em 4 horas. Nessas condições, ela pode calcular o tempo da viagem em relação à velocidade. Observe a tabela e o gráfico que representam essa situação. Então, vamos lá. Ela está em qual quilômetro? Ó, x quilômetro por hora, 20. Y, hora, 20. 40, 10. 80, 5. E 100, 4. Tá? Aqui, ó. 400 dividido por 4, 100. Tá? Então, tá aqui, ó. 100
É 4 horas. Em 4 horas, ela roda 100 quilômetros. Em 5 horas, ela roda 80. Em 10 horas, ela roda 40. Em 20 horas, 20 km por hora, tá? Representando no gráfico, lembrando que o primeiro sempre é x e a reta de x é essa deitada, tá? Então, eu tenho os mesmos valores, ó. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120. Ela colocou aqui, ó. Pô, mas lá, aqui não tem o 60, mas não tem importância. Ela colocou de 20 em 20, tá? E aqui, 4, 5, 10. Aqui ela colocou de 5 em 5. E eu tenho 4. Então, um pouquinho abaixo é o 4. Umzinho abaixo é o 4, tá bom? Então, 20, 20. Então, 20 tá aqui e o outro 20 lá em cima. Então, a bolinha aqui no meio. 40 e 10. 40 tá aqui e 10 tá aqui. Bolinha. 85. O 80 tá aqui e o 5 tá aqui. Bolinha. 104. O 100 tá aqui e o 4 um pouquinho abaixo do 5. Então, a bolinha aqui. Passo essa curva, tá? Página 25. Nesse caso, x e y são inversamente proporcionais, pois às medidas que o valor de x aumenta, o valor de y diminui na mesma proporção. Ou seja, ao dobrar o valor de x, divide-se por 2 o valor de y. Ao triplicar o valor de x, divide-se por 3. Então, de um lado, eu multiplico, né? Do outro, eu divido pelo mesmo valor, tá? E o valor de y e assim por diante. Então, ó. Aqui, ó. 20. Aí, aqui que eu fiz 20 vezes 2, 40. 20 dividido por 2, 10. Tá? 20 vezes... Deixa eu ver se... 20 vezes 4, 80. 20 dividido por 4, 5. Tá? Então, de um lado eu multiplico, do outro eu divido, tá? Pelo mesmo valor. Se é por 2, é por 2 que eu multiplico aqui, e aqui eu vou dividir por 2, tá? Então, quando isso acontece, quando um lado eu multiplico e do outro eu divido, isso chama-se inversamente proporcional, tá? Situação 3. Não são proporcionais. Então, ela não é nem inversamente proporcional e nem a primeira situação, que é diretamente proporcional. Então, é nenhuma e nem outra. É a situação 3. Opa, passou a mais. Tá aqui, ó. Vamos analisar a equação que define a área de um quadrado, cuja lado mede x e y, igual x ao quadrado. Então, tá aqui, ó. O quadrado x, tá? Não tem medidas, então eu vou dar 1, 2, 3, tá? Agora eu quero saber o que é a área desse quadrado. Se aqui esse x for 1, 1 vezes 1, 1, tá aqui. Se esse x for 2, 2 vezes 2, 4, porque a área é lado vezes lado, tá? Se aqui for 3, 3 vezes 3, 9. Jogando no gráfico, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, tá? Então, 1, 2, 3 e aqui 1, 4 e 9, tá bom? Então, 1 e 1, 1 e 1, tá aqui, a bolinha. 2 e 4, 2 e 4, tá aqui a bolinha. 3 e 9, tá aqui a bolinha. Faço uma curvinha, tá? Essa vermelha. Ao aumentar a medida do lado do quadrado, obtemos outros quadrados de área diferente. A área não aumenta na mesma proporção em que aumenta a medida dos lados. Por exemplo, se dobrarmos a medida dos lados do quadrado, a sua área quadriplica.
Exercício, então, quando isso acontece, pessoal, não é nenhuma e nem outra. Não são proporcionais, tá bom? Quando aumenta a medida do lado do quadrado, obtemos outros quadrados de áreas diferentes. E a área não aumenta a mesma proporção. Então, ela não aumenta da mesma maneira. Aqui aumentou, ó, 1 vezes 2, 2. Aqui não, ó, 1 dividido, não foi, 1 vezes 4. Então, não foi proporção, então não é a primeira situação. Aqui não dividiu, então não é a segunda situação. Quando isso acontece, então é a terceira situação, que não são proporcionais, tá? Nenhum e nem outro. Para preparar um suco, atividade, tá? Para preparar um suco de fruta, Marieta usa 3 copos de água para cada copo de suco concentrado. Complete a tabela indicando a quantidade de copos de água a ser acrescida a cada quantidade de copo de suco concentrado. Então, eu tenho quantidade de copo de suco concentrado, 4. Quantidade de copo de água. Quanto copo de água aqui, pessoal? Vamos ler novamente. Para preparar um suco de fruta, Marieta usa 3 copos de água para cada copo de suco concentrado. Então, ela usa 3, tá? Para cada copo de suco concentrado. Só que aqui tem 4 copos de suco concentrado. O que eu tenho que fazer? 4 vezes 3. Tá? Aí vai ser o valor daqui, ó. 12. Ó. 4 vezes 3, 12. Tá? E os próximos? Eu tenho 6. E agora, o próximo, qual vai ser? Faz a conta aí, Pro. Próximo vai ser 18. Mais alguém fez? 18, ó. Certinho. Tá? O próximo é 18. O próximo será 27. O próximo não tem o valor, então será 3 vezes o valor de quem? De x. Dúvidas? Agora vamos ver se é. Eu só vou conseguir saber se é diretamente, inversamente ou não é proporcional depois da tabela, que eu resolver a tabela, tá? Então vamos lá. 4 vezes quanto deu 6? Ou dividido por quanto deu 6? Ou adicionado por quanto deu 6? Aí eu tenho que analisar o que eu fiz. 4 mais 2 dá 6. Então, vamos ver? 4 mais 2, 6. Então, eu fiz mais 12. E aqui do lado, o que aconteceu? Eu fiz 12 vezes algum número que deu 18. Eu fiz o quê? Você fez 6 vezes 3, que deu 18. Então, como foi, ô Lázaro? Você fez 6 vezes 3. Aqui todas as contas você vai fazer vezes 3. 4 Isso, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vai dar esse resultado da direita. isso mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Se eu fiz uma multiplicação do outro lado, eu faço uma multiplicação do outro também, conforme vai aumentando um lado, com a mesma proporção, aumenta o outro. Então, aqui, ó, essa primeiro quadro, elas são diretamente proporcionais. Sim. Certo? Dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, professora, tá certo. Porque eu dividi aqui agora o 12 pelo 4. Aí deu 3. Isso.
Aí aqui ao lado está perguntando, os valores da coluna da direita são diretamente ou inversamente ou não são proporcionais? Então, elas são proporcionais sim, é só escrever. São diretamente proporcionais, tá? Página 26. Então, a página 26, a prova vai deixar vocês fazerem sozinhos, pensar, tá? Lembrando que existem as 3 situações, proporcionalmente, inversamente e não proporcionalmente, nenhuma nem outra, tá? Vocês vão fazer a página 26 e a página 27. 26 e 27. A prova vai pôr para você estar entregando quinta-feira, junto com a outra, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá. Tenham todos um bom dia, tá? Tchau, tchau. Você também, Tchau, professora. professor. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tenha um bom dia. Vocês também. Tchau. Tchau, professora.